Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas para esses questionamentos? O Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Durante a vida, inúmeros são os problemas que nos abalam e nos impedem de ver as oportunidades que podem nos auxiliar rumo à evolução. Nosso convidado Dineu de Paula discute no quadro de entrevista a salvação das almas. Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece, com as dúvidas dos nossos telespectadores e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. A gente começa com a crônica da semana. Jamais vimos na história da humanidade tanto o culto à personalidade como se a vida não tivesse outros e mais importantes objetivos. Podemos deduzir sem medo de estarmos errando que o grande e equivocado responsável é o materialismo. Sabemos que o materialismo, que alcançou seu auge no século XIX, se deve ao fracasso das religiões dogmáticas que falsearam os ensinamentos de Jesus. As filosofias negativistas, a partir da Revolução Francesa em 1789, responsável pela introdução da deusa razão no lugar do Deus dogmático, fincaram as raízes de um processo avassalador de negação das verdades espirituais. Karl Marx, aproveitando-se do desespero popular, por exemplo, com o seu Manifesto Comunista em 1848, afirmou que Deus e as religiões são o ópio do povo. Depois, Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, diz que Deus está morto. Depois, Bertrand Russell, em sua obra Por que Não Sou Cristão, concluindo que as religiões não só são inúteis, mas também prejudiciais. Veja que, graças ao desrespeito ao Evangelho, a própria Igreja de Roma criou o culto aos santos quando Jesus condenou a idolatria, informando que Deus é espírito e em espírito quer ser adorado. A partir daí, a sociedade sem rumo foi multiplicando ídolos e heróis desnecessariamente. Surge então a grande missão do Espiritismo, como consta em O Livro dos Espíritos, que é a de combater o materialismo e desmentir os dogmas. A doutrina espírita corresponde exatamente ao prometido por Jesus, como muito bem registrou o evangelista João em seus capítulos 14, 15 e 16 do seu Evangelho. Sigamos nós, com as nossas convicções, que são a chave de nossa libertação psíquica e o avanço para a vida gloriosa do Espírito Imortal. A entrevista de hoje traz o tema Salvação das Almas. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Vida em Foco. Este é o quadro de entrevistas e hoje estou com Dineu de Paula. Dineu, que é juiz federal profissionalmente e vinculado à Sociedade Espírita Laços Fraternos. Dineu, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Juliano. Um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu. Dineu, hoje nós temos como tema salvação da alma. O que a gente pode entender como salvação da alma? Bom, Juliano, para falar a respeito de salvação da alma, é inevitável fazer referência à figura do Cristo. Jesus, ele aceitou, um dos títulos que ele aceitou enquanto estava no mundo foi o de Salvador. Inclusive, ele falou claramente em uma passagem, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E há outras passagens em que ele se colocou nessa posição especial, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que daí é preciso entender o que ele queria dizer com essa expressão que ele estava salvando, o que seria esse papel de salvador. Poderia ser entendida como a transferência do esforço próprio, ou seja, ele veio fazer o trabalho dos outros, ele veio salvar? Eu tenho a impressão que não é exatamente isso, até porque há uma passagem em que Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus.
Então existe um processo intransferível de fazer a vontade de Deus. E nessa mesma passagem, ele faz referência a que existiriam pessoas que reclamariam, afinal nós profetizamos em seu nome e não entramos no reino dos céus. Então tem o processo de fazer a vontade de Deus. E tem uma passagem ainda mais emblemática em que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse processo de negar-se a si mesmo, evidentemente tem algo de árduo nisso, que é a abnegação, que é vencer o egoísmo, e tome a sua cruz, ou seja, cada um tem a sua cruz, cada um tem o que precisa fazer. Então, quando Jesus se coloca como Salvador, ele se coloca como um roteiro. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse processo de salvar-se seria de seguir os exemplos do Cristo. E Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, ele tinha um conceito interessante a respeito de salvação da alma. Ele dizia que a salvação da alma é o processo de autoiluminação. A alma ilumina-se a si mesmo, a caminho das mais altas realizações no infinito. Então, a salvação da alma é um processo de autoiluminação. Cada alma salva a si mesma. E, diante dessa perspectiva espírita, na concepção espírita, o que seria exatamente esse roteiro de autoiluminação? Bom, como eu já alinhavei, é um roteiro bastante trabalhoso, né? É algo que precisa realmente, demanda um esforço e é um processo muito longo. O Espiritismo ensina que os espíritos são criados por Deus em estado de simplicidade e de ignorância e que eles caminham para a angelitude. Então eles passam por todas as fases do processo evolutivo nesse caminho de autoiluminação, de autoconquista. Então, nesse princípio, espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem ciência, até sem livre-arbítrio, num estado de bastante singeleza, até pode-se dizer de grande primitividade. Então você sai de um contexto de saber nada, de ter recurso nenhum, e vai, ao longo de incontáveis vidas, desenvolvendo inclusive a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. O mal nunca é um destino, então desenvolve vícios quem quer. Só que a grande maioria dos espíritos nesse processo evolutivo acaba passando pela fase de espíritos imperfeitos, em que tem propensão para o mal, egoísmo, inveja, ciúme. E depois precisa vencer essas dificuldades no que Jesus, na figura que Jesus falou de passar pela porta estreita, ou seja, se tornar um bom espírito, em que perde completamente o desejo do mal, em que tem o interesse pelas questões espirituais como um primeiro plano, até que chega na condição de espírito puro, cujo único exemplo é Jesus, entende? A plenitude de todos os dons. Então você vê que é um caminho extremamente vasto esse processo de autoiluminação. E Jesus, ele traçou o roteiro para a gente. Só que cada qual, munido desses recursos que Jesus forneceu, tem o dever de se iluminar, de conduzir o seu processo evolutivo. Tendo Jesus, então, como modelo e guia, nós somos os seus seguidores, todos nós passamos por esse caminho, então, de salvação, de evolução, e que todos nós teremos salvação ao final? Com certeza, não existe, até porque Jesus disse, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, né? Todos somos filhos de um Pai amoroso, né, que nos criou para a eterna felicidade. A gente erra no processo, mas o destino é a mais completa felicidade. E essa salvação, ela não termina quando nós nos tornamos espíritos bons. Não, com certeza. Vencer os vícios é apenas uma parte do caminho, né? Tem toda uma amplitude, veja a grandeza em que Jesus se manifestou no mundo. Todos caminham para isso, mas claro, veja, Jesus foi o único que esteve na Terra nessa condição. Mas esse processo de autoiluminação é muito vasto, envolve muita coisa. Dineu, eu peço licença, nós faremos um breve intervalo e voltamos
em seguida. Fique com a gente, vamos para um rápido intervalo e logo voltamos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema Salvação das Almas com Dineu de Paula. Fique conosco! Olá, novamente. Estamos aqui hoje com o Dineu de Paula, falando sobre salvação da alma. Dineu, nós temos, como comentamos, uma longa jornada, um processo evolutivo aí bastante extenso, aos nossos olhos, certamente. Eu queria saber o que conduz o espírito nessa longa jornada. Bom, é muito trabalho, tá? É um processo trabalhoso justamente porque é autoiluminação. Cada qual vai construir a sua felicidade, a sua individualidade. E nesse processo, as reencarnações, elas são muito preciosas, porque o espírito, ele precisa evoluir intelectual e moralmente. Então, as injunções da matéria, as exigências da vida material, fazem com que a criatura se desdobre, que estude, que trabalhe, que se esforce para adquirir talentos, e ao mesmo tempo a vida de relação, o convívio com o próximo, ele vai fazendo com que a questão moral vai sendo burilada. O convívio em família, o convívio profissional, todo o contexto, às vezes até de atrito, vai fazendo com que você aprenda a conviver, a ceder, para ter tolerância, compaixão, paciência. Só que nesse processo de evoluir, você é colocado nos mais variados contextos, e esses contextos implicam que você vai estar sempre sendo desafiado. Enquanto você não atingir a denominada pureza, você vai estar sempre sendo desafiado. E esses desafios, eles, na linguagem espírita, eles envolvem algumas figuras. Por exemplo, seriam expiações, seriam provas e seriam missões. Então, o que seria a vivência de expiação? As expiações, elas têm a ver com vícios, entende, com equívocos, ou seja, a expiação, ela tem uma origem no passado. Então, como você permitiu que um determinado vício crescesse em você, você acaba errando em razão dele, seja o egoísmo, inveja, o ciúme, e aquilo faz com que você prejudique o próximo, prejudique a si mesmo. Então você precisa, você se candidata a viver uma série de dores, a se cansar daquele vício. Então a expiação tem a ver com erros e com equívocos. Ao passo que a prova, ela normalmente se volta para o futuro. Então é realmente a aquisição de um valor, é algo que objetiva que você desenvolva uma virtude, que você consolida, é algo que te candidata a viver algo mais sublime na sequência. E também existem as missões. Existe a missão que seria num sentido muito estrito, muito pequeno, tá? Aliás, num sentido amplo, mas de uma missão restrita no sentido da abrangência, seria algo mais pessoal, uma abrangência pequena. Que seria basicamente deveres a cumprir, é você ter dignidade no dia a dia. Então você é ser bom pai, bom filho, bom professor, bom aluno, ser um bom cidadão. É algo pequeno, é algo básico, mas que tem o seu papel a cumprir, porque todo mundo pode se mirar na figura de alguém que se comporta com dignidade, seja um aluno que estuda, um professor que ensina, e ao passo que existem as missões em sentido amplo, que elas seriam próprias de almas mais experimentadas, que têm uma transcendência no coletivo. Só para, digamos, dar alguns exemplos de como seria esse contexto de expiação, prova e missão. Digamos que eu, em posição de poder, eu uso mal a minha inteligência, e a minha inteligência é causa de dor na vida do semelhante. Então, eu entro num processo de culpa e, digamos, eu me candidato a ter uma vida em que, desde criança, eu vou ter severas limitações intelectuais, eu vou ter graves problemas mentais, tá? Aquilo ali seria, digamos, uma série de dores para que eu canse daquele vício, para que eu perceba como a inteligência é preciosa e como eu devo usar ela com cautela. Então, aquilo me falta. Isso seria expiação. O
que seria uma prova num contexto muito parecido? Digamos, um médico, um espírito está se preparando para ser médico no plano espiritual e para cuidar de crianças que têm esse problema. Ele sente que ele tem preparo intelectual, mas de repente está faltando alguma empatia. Então, para que ele sinta empatia, para que ele sinta mais carinho, ele se candidata a viver aquela experiência. Então, ele renasce como enfermo, tá? Porque ele vai ser uma criança enferma, não que ele tenha um erro do passado, mas ele está se preparando para viver algo para o futuro, tá? E, digamos, uma pequena missão. Por exemplo, é pai e mãe que precisa desenvolver tolerância, paciência e chega à conclusão de que precisa ter, a melhor forma é ter um filho doente, tá? Daí, e surge a dúvida no coração, e se eu não tiver paciência, e se eu não tiver amor, e se eu não tiver bondade? Então uma alma muito querida, digamos uma vozinha querida, se candidata sem ter a menor necessidade a ser aquela criança doente. Daí pensa, o que o meu filho fez para ser assim? Ele não fez nada, ele está assim por amor a mim, tá? Então seria um amplo contexto de dificuldades, entende, que você tem de viver sempre com o propósito de ser melhor e de ser mais feliz. Muito bem. Dentro desse contexto de provas, expiações, missões até mesmo, existe algo, um facilitador, um impulsionador dentro desse processo da salvação da alma? Humildade, submissão à vontade divina e bom ânimo, tá? Porque viver realmente envolve dificuldades. O ser humano está sempre convidado a ser mais, a ser melhor. A gente reencarna num processo. Ninguém reencarna para passear, a vida não é realmente um passeio, não que seja um mar de desgraças, mas se você faz a lição com boa vontade, se você tem bom ânimo, se você tem uma postura de aprendiz e acredita que Deus está no comando, você está realmente disposto, eu vou fazer o meu melhor, eu posso até não estar entendendo exatamente, tá? Então daí não só eu me saio bem naquela situação, como eu cresço interiormente, as pessoas que estão à volta, elas me observam e eu acabo sendo alguém mais íntimo. Então o bom ânimo, a coragem perante a vida. Dineu, muito obrigado. Chegamos ao final dessa entrevista. Agradeço a sua presença. Você, caro telespectador, fique conosco e até uma próxima oportunidade. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande suas perguntas para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Considerando apenas a obra de Allan Kardec, é possível dar uma orientação segura em torno do tema da homossexualidade? Na verdade, diretamente não. Quer dizer, o tema da homossexualidade não é abordado diretamente na obra de Allan Kardec. Allan Kardec trata a questão da sexualidade em geral, quando ele discute sobre o sexo dos espíritos, em que ele deixa claro que os espíritos não têm sexo. Quer dizer, quando você está fora de um corpo físico, de um corpo material, ou seja, após a morte, ou no mundo espiritual, não há sexo para os espíritos, porque o sexo, vai dizer os espíritos a Kardec, depende de uma organização física. Os espíritos não têm um corpo com órgãos que teriam uma estruturação física sexual. Os espíritos não são homens ou mulheres. Eles encarnam em corpos e estes corpos têm características masculinas e femininas, mas eles em si não têm o sexo no sentido que nós o entendemos. Então ele não trata diretamente dessa temática, ele trata diretamente da temática da sexualidade. Alberto Almeida nos convida à reflexão como o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Eutanásia. Haverá culpa em apressar a morte em casos em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada em alguns instantes? É a questão 953A de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. É sempre uma falta de resignação e de submissão
à vontade do Criador. Foi a resposta dos imortais para a questão da eutanásia. Temática de fundamental importância, posto que ela seduz aqueles que olham apenas do ponto de vista materialista ateísta a vida que se resume apenas a um corpo e consideram o cérebro o equivalente à mente e o ser equivalente ao seu corpo. Assim sendo, alguém que está no estado terminal em função de uma doença que lhe consuma a existência faz com que os cuidadores, os profissionais, sejam tentados a abreviar a vida física na tentativa de promover uma morte boa, uma morte suave, que é o que significa a palavra eutanásia. Às vezes, com todo a chancela de legalidade que este ou aquele país concede, a liberdade para que ele possa escolher o abreviamento da sua vida por alguns instantes, por alguns dias. Mais do que isso, quando, para além de uma doença terminal, quando ele apresenta uma doença incurável e não terminal, e assim ele pode fazer a escolha pelo suicídio assistido. São dramas que revelam uma sociedade ainda muito cega do ponto de vista de analisar a vida, porque a vida biológica é apenas uma dimensão de expressão da vida transcendente, da vida espiritual. O ser, inconsiderado na sua dimensão mais profunda e ampla, ele transcende o corpo, ele desencarna, ele não morre. O que morre é o corpo. Logo, o ser que sobrevive à dimensão da morte leva consigo todos os benefícios de uma enfermidade, às vezes dilacerante, longa, que vai eliminando as resistências aos poucos. Esse ser, ao sair do corpo, beneficia-se, depura-se, funciona aquilo como um tratamento. E tanto mais na atualidade, quanto avançou a medicina paliativa, que confere aos enfermos, aos pacientes, um cuidado, diminuindo-lhe a dor, o sofrimento, atendendo, portanto, às suas necessidades fundamentais de dignidade humana. É, portanto, a eutanásia sempre uma transgressão às leis naturais da vida. Ortotanásia, a morte no seu tempo certo, deve ser a escolha daqueles que, como pacientes ou como cuidadores profissionais, devemos optar, evitando o crime, chancelado ou não pelo Estado, e assim podermos cuidar das pessoas, ensejando-lhes que elas possam aproveitar o máximo aquilo que o corpo lhes possa conferir. Porque o corpo físico é apenas uma indumentária que tem um prazo de validade, mas a alma, ela é perene e vale-se do corpo como seu laboratório para ganhar mais saúde, saúde espiritual, saúde integral. Eutanásia, nunca. Ortotanásia, sim. E distanásia, perfeitamente dispensável. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. No site www.avidaemfoco.com.br você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros quadros do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.